Senhor Presidente desta grande associação, permitam-me também cumprimento de forma especial, ele é muito discreto, o Sr. Embaixador, que preside do lado português a Comissão dos 200 anos da independência do Brasil, que está ali escondido, é tímido, mas está como se estivesse no palco, está sempre no palco da vida. Descendentes dos fundadores desta casa, encontrei uma jovem, onde está ela, que me veio dizer, foi meu tio que fundou com outros, também é tímida, onde está, então venha cá, para eu lhe dar 2 beijinhos assim, cumprimentando todos os que fizeram nascer esta casa. 5 jovens portugueses. E agora pensem um bocadinho. Eu tinha preparado um discurso, aliás, muito bem feito, não por ser feito por mim, mas por ser preparado ali por aquela jovem, minha consultora, mas ele já sabe como é, ela já sabe que toca-me o coração e eu improviso. Foi há 60 anos, que 5 jovens decidiram, na nova capital do Brasil, acabada de fundar, perto dela, mesmo perto dela, criar esta associação. Agora, voltem para trás e pensem a coragem que foi necessária. Eu conheci o Brasil nesses tempos, guardo ainda a memória do tempo em que Rio de Janeiro acabava de ser a capital do Brasil, e Brasília nascia, e não nasceu de repente, demorou tempo a construir. Ora, imaginem o que é 5 descendentes de portugueses, 5 compatriotas, que lançam também eles a nossa capital aqui em Brasília. Porque esta associação é a nossa capital aqui em Brasília. É evidente, temos a embaixada que é a capital de Portugal em todo o Brasil, não especificamente em Brasília só. Não, ao mesmo tempo que nascia a capital do Brasil, nascia uma outra capital, a capital dos portugueses, que viriam a viver aqui nas décadas seguintes. Eles eram jovens, como era jovem Brasília. E olhem para o que é o espaço desta associação. Eu não conheço nenhuma outra como esta por todo o mundo. Há uma ou duas que são semelhantes na dimensão, mas são mais tardias. São já 10 anos depois, nos anos 70, 80. Há associações mais antigas, muito antigas, seculares. Agora, uma associação criada há 60 anos, com este espaço, virado para a juventude, virado para o esporte, como aqui dizem, para o desporto, virado para a sociedade, para a comunidade, aberto a campeonatos brasileiros. Não conheço. E isso tem um mérito excepcional. E esse mérito foi reconhecido, como pude ali confirmar, pela presença de 2 primeiros ministros e 2 presidentes da República durante a década de 90. O primeiro-ministro Cavaco Silva, o primeiro-ministro António Guterres e quase em simultâneo o presidente Mário Soares, no começo da década de 90. E 7 anos depois do presidente Mário Soares, o presidente Jorge Sampaio. Quer isto dizer que, naquela altura, tinha a associação 30 anos, 30 e poucos anos, já era um marco de Portugal aqui. Já era um marco de Portugal aqui e do Brasil em ligação a Portugal, que são inseparáveis. Onde há Portugal, há Brasil. Onde há Brasil, há Portugal.
Ainda hoje ao almoço, almoçando com presidentes de países que falam português, com os ministros das Relações Exteriores, alguém perguntou: Presidente, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Presidente, vai aos Estados Unidos da América? Vou. Quando? Daqui a 15 dias. Percorrer a costa ocidental, visitar os nossos compatriotas, pois nós temos lá comunidades brasileiras onde há comunidades portuguesas. É a mesma comunidade. Estão lá juntas. Aqui se juntaram portugueses e brasileiros. E aqui temos várias gerações. Já muito jovem, que nasceu no final do século passado. O que quer dizer que esta associação tem passado, tem presente e tem futuro. É exatamente o que sucede com a amizade fraternal entre Brasil e Portugal. Temos passado. Que orgulho ver desfilar hoje nas avenidas de Brasília as bandeiras de Portugal desde a fundação, as bandeiras do tempo da monarquia portuguesa, até o momento em que o Brasil se separou de Portugal. Pois o Brasil, ao comemorar essa separação, faz um desfile com as bandeiras de Portugal, que eram também do Brasil, antes da separação. Porquê? Porque assume a sua história. Assume a sua história. Já havia Brasil quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Já havia. Mas o Brasil passou a ser diferente também com o contributo dos portugueses após essa chegada. E durante séculos, aqui se criou uma amizade fraternal para sempre. Para sempre. Há 200 anos foi um português quem proclamou o grito Ipiranga. Um filho de rei, príncipe, que se rebela contra o seu pai, dando voz àquilo que era a vontade de independência do povo brasileiro. Dando voz a isso. E assumindo a missão difícil de ser o primeiro imperador do Brasil. É bom que percebam a importância deste gesto. A Espanha também esteve aqui, na América Central e na América do Sul. Só que não nasceu um Estado dessa presença, nasceram vários Estados. Aqui há um só Estado, poderoso, unido, feito por brasileiros e feito por portugueses, bandeirantes, que percorreram quilómetros e quilómetros para o interior, levando as fronteiras do futuro Estado até onde elas estão e chegaram a ir mais além, como sabem. E a unidade do Brasil tem muito a ver com o facto de a corte de Portugal ter vindo para o Brasil. Foi o único caso de a capital do Império estar fora da capital do Império. Portugal passou a ser, durante um tempo, em termos políticos, colónia do Brasil. Colónia do Brasil. A corte estava aqui. As instituições de poder do Império estavam aqui. E isso contribuiu para a unidade territorial, mas contribuiu também para uma ligação secular entre as nações irmãs.
há uma só nação brasileira, há uma só nação portuguesa. Temos Estados que são Estados-nação e que partilham uma mesma língua e que partilham um passado, um presente e um futuro. E que presente! E que presente! O presente representado por todos vós, várias gerações, aqui trabalhando, aqui criando a riqueza dessa potência que se chama Brasil, aqui contribuindo para o desenvolvimento económico e social e cultural, aqui contribuindo para a justiça, aqui contribuindo para a ordem e progresso, que está no lema da nação brasileira. Mas ao mesmo tempo, o Brasil acolhendo sempre, sempre de braços abertos, aqueles que ao longo dos 2 últimos séculos aqui chegaram. Chegaram no século XIX, fugindo das crises económicas e sociais em Portugal, ou das guerras, ou das instabilidades. Para cá vieram também, mais tarde, no século XX, no começo do século XX. Uma nova geração veio já na segunda metade do século XX. E essas gerações luso-brasileiras contribuíram para o Brasil. Eu tenho repetido, meu avô veio para o Brasil no final do século XIX, de Celurico de Basto e de Cabeceiras de Basto. E veio e trouxe irmãos, e mandou vir mais irmãos, atingidos pela pobreza, pela crise económica do final do século XIX. E começa aí uma ligação familiar ao Brasil que não mais parou. Muitos anos mais tarde, na geração de meus pais, na geração de meu irmão, meus sobrinhos, na geração de meu filho, já hoje brasileiro, além de português, na geração de meus netos. E percorre-se 2 séculos e há uma constante, que é a ligação de Portugal ao Brasil. No Rio, em São Paulo, um pouco por todo o Brasil, no caso do meu avô. E essa ligação foi passando de tal forma de geração em geração que já não vai parar para o futuro. Mas isto era a presença portuguesa aqui no Brasil. Pois o que estamos a ter hoje é que é muito novo. É a presença de milhares e milhares de brasileiros em Portugal. Nunca tínhamos tido, nem no século XIX, nem no século XX. Havia umas centenas, poucos milhares, mas sobretudo centenas de brasileiros, estudantes primeiro, ou intelectuais, ou políticos, ou empresários, ou trabalhadores independentes, profissionais. Foi crescendo ao longo do século XX. Mas não tínhamos aquilo que temos hoje. Nós vamos a caminho de 250 mil brasileiros em Portugal. De todos os estados. 250 mil brasileiros em Portugal, comparado com a nossa população, que é 10 milhões, é mais do que 1 milhão e tal de portugueses que temos comparado com a população brasileira. E não para. Não para. E é de todos os setores sociais, de todas as atividades. Já não é uma atividade, são muitas atividades. É evidente nos estudantes, é impressionante. Eu próprio, como professor, até deixar de dar aulas
por ter sido eleito Presidente da República, tive centenas de alunos brasileiros. Centenas. Mas hoje são milhares de estudantes brasileiros. Mas são muitos mais milhares de brasileiros que vão para lá trabalhar e que se fixam. E levam famílias. Mas não é Lisboa, não é Coimbra, não é Porto, é Braga, é Aveiro, é Viseu, é o Algarve, é o interior, é um pouco por toda a parte, é Setúbal, é Leiria, é Santarém. No outro dia, no 10 de junho, sabem que há agora uma realidade em Portugal, que não é só em Portugal, é em todo o mundo, que são selfies, que correspondem, no fundo, às fotografias clássicas que se fazia, mas hoje que são possíveis porque há instrumentos diferentes de outros tempos. Pois, no 10 de junho, em Braga, 1/3 das selfies que tirei foram selfies com brasileiras e brasileiros. 1/3. 1/3. E quem foi a Braga assistiu ao que era a história da interpenetração que cá sabem que existe e lá também existe entre portugueses e brasileiros, brasileiros e portugueses. Quer dizer que isto é imparável. Há uns tempos me perguntaram, e como é que vai ser no futuro? Só pode ser a crescer num sentido e no outro. Porque é uma realidade social imparável. Não foi um dia um governo que disse, bom, a partir de agora vai haver mais brasileiros em Portugal, ou mais portugueses no Brasil. Não. Nem num caso nem noutro houve programação de migrações. Não houve. Foram as pessoas, são as pessoas, por más razões, por boas razões, que decidem. E quando decidem e se sentem bem, isso é imparável. E por isso, nesse momento em que eu venho aqui, como não podia deixar de vir, à celebração dos 200 anos da independência do Brasil, só faltava que estivessem cá todos os Estados, menos o Estado português representado, tendo o Brasil nascido a partir de Portugal, mais as suas origens anteriores à presença portuguesa. Era incompreensível. Era verdadeiramente incompreensível. E, portanto, cá estou a representar os milhões de portugueses espalhados pelo mundo. E a reconhecer esta realidade que é única. É única em termos de fraternidade, amizade entre os dois povos. É única na forma como se deu a independência. É irrepetível. Foi uma independência que, mesmo quando foi uma rebelião, uma libertação dos grilhões da dominação portuguesa, foi no quadro da mesma família que teve um protagonista. E rapidamente as relações entre os dois povos e Estados reataram o seu curso com toda a naturalidade. Toda a naturalidade. Durante o Império, com o primeiro imperador, com o segundo imperador, durante a República, ainda não havia República em Portugal e a última visita de chefe de Estado ao Portugal monárquico foi a visita do presidente do Brasil, no começo do século XX. Estava em Portugal quando foi a Revolução Republicana. A primeira Constituição outorgada por Dom Pedro a Portugal foi inspirada na primeira Constituição brasileira.
A Constituição da República Portuguesa, no começo do século XX, foi inspirada na Constituição do fim do século XIX, a Constituição da República Brasileira. Ao longo do século XX, nós fomos inspirados por brasileiros e inspirámos brasileiros. Eu vim cá fazer conferências no período que antecedeu a votação da Constituição de 88, que é a Constituição brasileira, porque queriam conhecer a nossa Constituição de 76, para saber onde se queriam inspirar e onde não queriam inspirar. Quer dizer que não parou esta relação para um lado e para o outro entre os dois países. Não parou no passado, não parou no presente, não vai parar no futuro. É imparável, rigorosamente imparável. E depende sobretudo de quem? De vós. Por muito importantes que sejam os presidentes que são, e os governos que são, e os governadores que são, e os embaixadores que são, e os cônsulos que são, verdadeiramente, o que faz mover a história são os milhões de pessoas que decidem mudar a sua vida, atravessar o Atlântico para um lado ou para o outro, e que levam consigo o mesmo calor, o mesmo amor fraterno, a mesma doçura, a mesma capacidade de entendimento, a mesma língua. Em muitos aspectos, tanta coisa da mesma cultura. E isso é sobretudo o que conta. Eu, no outro dia, numa conferência em Lisboa, disse isto, que perante essa realidade, o que têm os responsáveis dos povos é de perceber a realidade e atuar em função dela, de acordo com ela. Perceberem o sinal. É um sinal o peso que Portugal tem no Brasil, que os portugueses e os luso-brasileiros têm no Brasil. Há que compreendê-lo, acarinhá-lo e apoiá-lo. É um sinal o peso que os brasileiros e luso-brasileiros têm em Portugal. Há que entendê-lo, acarinhá-lo e apoiá-lo. É isso, é tão simples quanto isso. E é tão óbvio quanto isso. E por isso eu estou aqui hoje muito feliz. Porque eu tenho a impressão que muitos não entendem o momento histórico que estamos a viver. Faz-se 200 anos, uma vez de 200 em 200 anos. Não se faz todos os dias, todas as semanas, todos os meses, nem todos os anos. Quantos Estados independentes, que eram antigas colónias, têm 200 anos com a dimensão do Brasil, dimensão territorial, física, económica, social, populacional e no mundo, e projeção no mundo? Quantos? Quantos Estados? Não há muitos. Não há muitos que sejam grandes potências. E não é para Portugal uma honra ter contribuído, estar a contribuir permanentemente para o diálogo com essa potência? E não é para o Brasil, ao mesmo tempo, tão importante acompanhar os sucessos que Portugal tem no mundo, quando elege um secretário-geral nas Nações Unidas, ou um responsável pelas migrações mundiais, ou quando tem um responsável presidente numa Comissão Europeia? Nós ficamos felizes com o sucesso do Brasil. Nós sabemos como o Brasil fica feliz com o nosso sucesso. Hoje é um dia histórico. Nós vamos ver ainda muitas mais vezes. Eu tenciono vir a Brasília, desde logo, no dia 1 de janeiro,
como é natural, pela lógica das coisas. Mas mais do que isso. E, portanto, vamos nos encontrar aqui ou em Portugal mais vezes. Mais vezes com aqueles nossos amigos, vão aliás alguns a Portugal, no dia 9, e que estão aqui a cantar cantigas ou canções portuguesas que se vestem com trajes tradicionais portugueses, porque são de origem portuguesa, porque se casaram com um português ou de origem portuguesa, porque têm amigos de origem portuguesa. Agora, não voltamos a encontrar nunca mais num dia histórico como o de hoje. Nunca mais. Nenhum de nós, provavelmente, eu diria de certeza, tirando aquelas crianças, estará vivo no 3º centenário do Brasil. Eles, é possível. Os outros, pode ser que a medicina tenha grandes avanços, mas não sei se serão tantos quanto isso. E é uma data memorável. Memorável. Quem podia imaginar, há 200 anos, que o Brasil fosse a potência que é hoje? Quem podia imaginar que chegássemos ao fim de 200 anos com uma amizade tão forte, uma fraternidade tão forte, um entendimento tão forte? Não era evidente. Podia acontecer ou não acontecer. Aconteceu. E é isso que vos queria dizer. Neste dia histórico, é bom estar entre portugueses e luso-brasileiros. Estar em território português. Todo o Brasil, no fundo, é território português e todo o Portugal é território brasileiro. Mas há territórios que são especialmente portugueses. A embaixada, os consulados, e onde estiver um português, uma comunidade de portugueses, uma associação portuguesa. Aqui é chão português. Aqui estamos duplamente em casa. Muito obrigado por 60 anos de vida. Ainda me dá para ver, vamos lá ver, vamos ver se aguenta até aos 80 anos. Gostava de vir aqui celebrar os 80 anos. Se possível, com todos os presentes. Eu devo ser talvez o mais velhinho de todos. Com todos os presentes. Muito obrigado pela vossa construção de Portugal aqui no Brasil. Viva essa grande potência com 200 anos que se chama Brasil. Viva! Viva essa grande pátria que é o nosso querido Portugal. Viva!